Fala galera, ligada aqui no Futizé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E o tema do vídeo de hoje é as semifinais da UEFA Champions League, os jogos de ida que nós tivemos, um super PSG e Bayern de Munique, um frio Atlético de Madrid e Arsenal, podemos dizer assim. E a partir de agora vamos falar sobre esses dois jogos aqui no nosso Futizé, o canal de todas as torcidas. Mas antes eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, manda para cá o seu comentário. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores: Gabriela Barreto Estúdio Hair, Sangão Tratamento de Madeiras, Labela Centro Estético, Freitas Móveis Sob Medida, Marlise Vitorace Acupuntura, Agroalan Pet e Garden, Marcelo Tábuas Personalizadas, Toda Santa Confecções e também a Clínica Cevida. Todos os detalhes dos nossos patrocinadores você encontra na descrição do nosso vídeo. Bom, primeiro vamos começar falando de PSG e Bayern de Munique. Um jogo incrível, um jogo histórico, um jogo maravilhoso, um 5-4 para o Paris Saint-Germain. As duas equipes buscando o ataque a todo momento, sem medo de jogar, sem medo de ser feliz. E quem agradece somos nós, os amantes por futebol, agradecem uma partida como essa, um jogo incrível. O PSG, o começo do jogo, um começo pouco estudado, um pouco travado. O PSG um pouco assustado aparentemente no início da partida, o Bayern de Munique já sufocando, encurralando, partindo para cima, marcando alto, marcando pressão, até que conseguiu o pênalti. Harry Kane foi lá, bateu com categoria, fez 1-0. Harry Kane um monstro, um jogador assim maravilhoso, gente. É claro que tem a Copa do Mundo, mas atualmente é o melhor jogador do mundo. É claro que a Copa do Mundo pode mudar muita coisa ou confirmar o Harry Kane como melhor jogador, mas hoje ninguém joga mais futebol no mundo do que o Harry Kane. Mas só que o PSG não se abateu, na sequência foi para cima. O Dembélé teve duas chances claríssimas assim, ele fez 2 gols no jogo, mas teve a grande participação do Kvaratskhelia para empatar o jogo. Depois, na sequência, o João Neves fez o gol de cabeça, 2-1, segundo jogador mais baixinho em campo, marcando de cabeça. E tivemos o pênalti, né? O pênalti que gerou aí o terceiro gol do PSG. A bola bateu no braço do Davis, desviou no corpo e depois pegou no braço. O árbitro acabou marcando o pênalti. O braço estava muito aberto, afastado do corpo. Aí o Dembélé foi lá, bateu com categoria. 3-1 PSG, né? 3-2, né? Porque tivemos antes o gol do Olise, né? Corrigindo. Foi tantos gols que eu até me perdi aqui, tá? Mas antes tivemos o gol do Olise, tá? Fazendo uma linda jogada pelo meio, partindo. Costurando a defesa do Paris Saint-Germain, dando um belíssimo chute pro gol, sem chance alguma pro Safonov, né? Aí 2-2 e depois sim, na sequência, 3-2 pro Paris Saint-Germain com gol de pênalti do Dembélé. Assim, 3-2 no primeiro tempo, um jogo fantástico, um jogo magnífico. Tudo aquilo que a gente gosta de ver de futebol, a gente pôde sentir já no primeiro tempo. Aí o PSG volta com tudo, amplia com o Kvaratskhelia, o Dembélé faz 5-2, o Bayern de Munique fica nas cordas. Mas eu digo para vocês que se terminasse 5-2, não estaria definido ainda, porque o Bayern de Munique jogando em casa é muito forte, vai fazer uma grande pressão na semana que vem, mas a força mental que o Bayern de Munique teve para se recuperar nesse jogo, sair de um 5-2 e levar para um 5-4 e quase empatar para 5-5, realmente foi algo fascinante, né? Que logo na sequência o Upamecano descontou de cabeça, 5-3, e o Luiz Dias, num lançamento majestoso, um lançamento maravilhoso, primoroso, use o adjetivo que você quiser, do Harry Kane, ele simplesmente entorta a marcação do Marquinhos e faz o gol do time do Bayern de Munique, 5-4. Depois tivemos chances para o PSG, chances para o Bayern de Munique, meus amigos. Um jogo maravilhoso, um jogo épico, o melhor jogo desde a final da Copa de 2022 entre Argentina e França. Esse que para mim é o maior jogo da história do futebol, por se tratar de uma final de Copa do Mundo, Messi contra Mbappé, Messi no seu primeiro título, tem todo um enredo, mas esse PSG e Bayern de Munique talvez, olha, eu acho que foi o maior jogo da história da Champions. Acho que foi o maior jogo da história da Champions. Tivemos já grandes jogos, grandes viradas, 6-1 no Barcelona no PSG, grandes viradas do Real Madrid, grandes finais.
né, Batalha de Istambul, Milagre de Istambul, enfim, muitos jogos incríveis em Champions, mas esse 5-4 em jogo jogado, em qualidade técnica, as duas equipes partindo para cima, trocação pura, um nível de competitividade lá no alto, jogo, as equipes fisicamente no auge também, um jogo incrível, 5-4 e agora tudo em aberto para o jogo da volta, né? Na próxima semana teremos o jogo da volta, tudo em aberto para o jogo da volta. E, meus amigos, a chance de acontecer um 5-4, 6-5, 7-6 é altíssima, porque as duas equipes não vão... O PSG tem uma mínima vantagem, mas não vai para lá para se defender, para jogar por uma bola, para jogar no contra-ataque. Vai partir para dentro do Bayern, para tentar matar o jogo, enquanto o Bayern vai para cima para tentar virar. Então vai ser trocação pura, vai ser um jogo pegado, disputado, e eu me arrisco a dizer que nós teremos prorrogação nesse jogo, tá? Teremos prorrogação nesse jogo, acho que esse jogo vai para prorrogação e nós vamos ter uma grande partida, sem dúvida alguma, assim como foi o jogo da ida, né? É a final antecipada, né? É uma pena que uma dessas duas equipes vai ficar pelo caminho, mas essa é a magia do futebol, é isso que o futebol nos proporciona e a gente tem que agradecer que vamos ter mais 90 minutos ou 120 de Bayern e PSG na próxima semana na Allianz Arena e tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser uma partida maravilhosa, histórica, assim como foi esse 5-4 no Parque dos Príncipes para o Paris Saint-Germain. Eu já esperava um jogo de muitos gols, mas um 5-4 foi a semifinal de Champions com mais gols na história, né? 9 gols nessa partida e realmente, meus amigos, semana que vem, olha, pode acontecer um 10-9, pode acontecer qualquer coisa, porque o que essas equipes nos proporcionaram ontem não tem muita análise tática nessa partida. É mais uma questão de sentir, de ter o prazer de acompanhar esse jogo, de agradecer por estar assistindo um jogo de tamanha qualidade técnica, de ter Harry Kane em campo, de ter Olise em campo, de ter Dembélé em campo, de ter Kvaratskhelia em campo, Luiz Dias, Doué, Kimmich, Vitinha. Meus amigos, o auge do auge, a elite da elite estava nesse jogo de ontem, os dois melhores ataques do mundo, na minha opinião, né? Só o trio Luiz Dias, Olise e Kane ultrapassou 100 gols na temporada, só os três ultrapassaram 100 gols na temporada, é uma coisa assim fascinante. E do outro lado, Dembélé jogando muito, Kvaratskhelia cotado para ser bola de ouro também, é claro que ele não vai jogar a Copa porque a Geórgia está de fora, mas fazendo partidas brilhantes nesse mata-mata de Champions League. Désiré Doué, um exímio jogador também. Meus amigos, somente agradecer. Não tem muita análise tática dessa partida, porque foi um jogo majestoso, um jogo incrível, um jogo maravilhoso, de arrepiar, de você ficar maluco assistindo no sofá de casa, porque foi um 5-4 insano, um jogo que poderia ter sido muito mais, inclusive, e os deuses do futebol nos proporcionaram, nos presentearam com essa grande partida, e o melhor, terá um segundo tempo desse jogo na próxima quarta-feira na Allianz Arena em Munique. Então, meus amigos, tudo pode acontecer, não tem favorito, o PSG tem uma vantagem minúscula para decidir na Allianz Arena. E olha, daqui a pouco eu vou dar um palpite aqui, mas vai ser puro chute, né, para imaginar quem vai para a grande final da Champions. Mas olha, um jogo de alto nível, um jogo de um nível técnico absurdo que a gente não vê todo dia, principalmente aqui no nosso futebol brasileiro. Então a gente tem que dar graças a Deus por ter assistido essa partida. E do outro lado, tivemos a semifinal entre Atlético de Madrid e Arsenal, que foi o inverso, né, como já era de se esperar. Um jogo pragmático, burocrático, um jogo amarrado, um jogo travado, principalmente no primeiro tempo. O Arsenal conseguiu sair na frente com o gol do Gyökeres de pênalti. O Ranko cometeu o pênalti para cima do Gyökeres, sem dúvida alguma, um pênalti muito bem marcado. O próprio Gyökeres foi lá, bateu, né, o sueco, que é um bom atacante do time do Arsenal, um jogador fazedor de gols. No segundo tempo, o Atlético de Madrid foi superior, partiu para cima, as mudanças do Simeone surtiram efeito. Ele tirou o filho dele, né, o Giovanni Simeone, não estava jogando bem. E o Atlético de Madrid foi para cima. Conseguiu chegar ao empate no gol de pênalti, batido pelo Julián Álvares, né? O pênalti ali bem marcado, a bola pega na mão do jogador do Arsenal, agora não me recordo quem. Um lance muito semelhante ao do Davies ontem, né?
Só que o braço dessa vez estava muito mais aberto e faz o movimento de dar um tapa na bola, né? Então, um pênalti muito bem marcado. O Julián Álvares bateu forte, uma pancada. O Raya ficou parado no meio do gol. O Atlético criou as chances para virar o jogo, para passar na frente. E desperdiçou boas chances. Poderia ter vencido a partida jogando em casa. Poderia ter construído a vantagem. O Arsenal sai com gostinho de vitória, entre muitas aspas, porque no segundo tempo o Atlético de Madrid foi superior, foi melhor, mereceu a vitória, mas o Arsenal soube se segurar bem, o Atlético tentou com todas as forças, todas as fichas. A última partida de Griezmann, né, com a camisa do Atlético jogando em casa, jogando no Wanda Metropolitano, ele que vai sair, né, do Atlético de Madrid, jogando em casa por Champions League, né? Por Champions League, é bom dizer isso. Então, ele queria deixar o dele, teve oportunidades. Então, jogo 1-1, jogo, como falei, bastante estudado, bastante pragmático, né? É óbvio que não seria igual ao PSG e Bayern, porque a gente tem, não é todo dia que a gente tem um jogo como tivemos ontem, né? Então, ontem que eu falo porque eu tô gravando na quarta noite esse vídeo aqui, né? Vocês vão estar vendo na quinta-feira, sexta, enfim. Mas não é todo dia que a gente vê um PSG e Bayern. Então um jogo bem burocrático, bem pragmático, mas teve um bom segundo tempo. O primeiro tempo foi fraco, mas o segundo tempo foi bom. E o Atlético de Madrid desperdiçou muitas chances. Agora o jogo da volta na terça-feira no Emirates Stadium. Continua 50-50 para mim. Tudo muito aberto para esse confronto. E tudo pode acontecer. O Atlético de Madrid é muito forte jogando fora de casa. Foi assim que conseguiu passar pelo Barcelona, né? Fez 2-0 no Camp Nou e depois na volta perdeu, mas conseguiu a classificação. E o Arsenal vai jogar diante do seu torcedor, é forte jogando em casa, tem uma bola aérea fortíssima. Prevejo um jogo de muitas emoções também. E já partindo aqui para os palpites para a gente finalizar o nosso vídeo, prevejo duas prorrogações. Acredito que o Atlético de Madrid vai passar pelo Arsenal, mesmo no Emirates. O Atlético de Madrid, eu sinto que o time do Atlético tem mais casca nesse tipo de competição, nesse tipo de momento. O Simeone sabe como preparar mais o time para um jogo como esse do que o Arteta, na minha opinião. Então, para mim, o Atlético de Madrid vai para a grande final. O Atlético de Madrid vai passar pelo Arsenal em pleno Emirates. Vai para prorrogação, não sei se vai para pênalti, mas vai para prorrogação. É meu palpite, meu sentimento. E em Bayern de Munique PSG, também palpito prorrogação, palpito jogo maluco, de muitos gols, de muita emoção, de muita qualidade. Até apagou a minha luzinha aqui. E a gente vai levando aqui no final do vídeo assim mesmo. Já tá acabando o vídeo, a Luizinha já pediu o arrego aqui. Mas, enfim, vai ficar assim agora. Mas prevejo um jogo de muita disputa, de muita qualidade, de muita ofensividade. E para mim o Bayern de Munique vai para a grande final. E teremos Bayern de Munique e Atlético de Madrid na final da Champions. Quem vai ser campeão? A gente vai fazer no vídeo lá na frente. Se eu vou acertar, se eu vou errar, na semana que vem vocês podem me cobrar ou podem... Aí eu posso estar comemorando o acerto nos palpites. Isso a gente vai ver na próxima semana aqui no Futsal. Então, para mim, Bayern de Munique passa pelo PSG e o Atlético de Madrid passará pelo Arsenal. Esses são os meus palpites. E aí, no dia 30 de maio, a gente vai ter a grande final da Champions League. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha o nosso vídeo, manda pra cá o seu comentário, agradecer os nossos patrocinadores, Gabriela Barreto Estúdio Hair, Sangão Tratamento de Madeiras, Labela Centro Estético, Freitas Móveis sob medida, Marlis Vitoraça Acupuntura, Agroalan Pet e Garden, Marcelo Tábuas Personalizadas, Toda Santa Confecções e também a Clínica Sevida. Todos os detalhes dos nossos patrocinadores aqui embaixo na descrição. Também tem o link do Instagram de cada um para você seguir lá e dar aquela moral. Grande abraço, galera, e nos vemos na semana que vem com tudo já definido, os finalistas definidos, os confrontos de volta já decididos e a gente vai conversar aqui também na tela do Futsal. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.